Boa noite para você que acompanha o Conexões Rede Vida. Nós estamos no Tribunal de Justiça de São Paulo e hoje o nosso programa é todo dedicado à sede dessa que é a maior corte jurídica do mundo. Maior número de processos, um número expressivo de juízes e de funcionários. E nós vamos fazer um tour pelo Palácio da Justiça, que é uma joia arquitetônica no centro da cidade de São Paulo. Conexões Rede Vida vai trazer os detalhes e uma conversa muito marcante no programa de hoje. Fique conosco e acompanhe. Depois de ter entrado pela Sala dos Passos Perdidos, nós estamos em outro local emblemático do Palácio da Justiça para falar um pouco mais sobre essa questão histórica e de trabalho, que é a Juliana. Ela é responsável pelo turismo aqui, pelas visitas e vai contar um pouco pra gente. Obrigado por receber nós aqui, viu? Imagina, é um prazer, viu? Um prazer é nosso, porque é muito gratificante ver uma estrutura como essa, toda muito bem preparada, há tanto tempo, muito bem preservada e que está acessível às pessoas, né? Exatamente. Então, o palácio ele é aberto à visitação, né? De 1 da tarde às 5 ele é aberto ao público geral, então a gente faz essas visitas. E esse aqui é um dos espaços que as pessoas podem conhecer, né? O nosso Salão do Júri. Ele foi inaugurado no ano de 1927 e vai operar enquanto no Salão do Júri até o ano de 1988. Então, são 61 anos de grandes julgamentos acontecendo aqui nesse espaço. E hoje em dia ele é usado para outras finalidades aqui no Tribunal de Justiça, né? Então ele é usado para visitas monitoradas, para júris simulados com instituições de ensino, para eventos da presidência de maneira geral e também para posses de desembargadores. Elas acontecem aqui nesse Salão do Júri. Legal, eu comecei pelo Salão dos Passos Perdidos, eu queria que você falasse um pouco para nós o que ele representa nessa estrutura. Então, ele é o espaço principal que as pessoas acessam quando elas ingressam no Palácio da Justiça, né? Então, ele é um grande hall de circulação justamente para promover essa distribuição de pessoas. Então, tem 2 grandes escadas nas laterais que fazem esse acesso aos demais andares aqui do prédio. Ele fica no 2º andar, né? A entrada principal do prédio é pelo 2º andar e nós estamos num prédio de 6 andares. Esse Salão dos Passos Perdidos, então, acho que o nome é bem curioso, né? A gente tem algumas explicações para esse nome. A primeira ela é técnica, né? Porque quem projetou o prédio foi o Ramos de Azevedo, o escritório do Ramos de Azevedo. Então ele vai se inspirar na Corte de Cassação de Roma para projetar o nosso prédio, tanto que ambas as fachadas são bem semelhantes. A nossa é uma versão um pouco menor do palácio de lá. E lá também tem um hall de circulação em características semelhantes, né? Então, pé direito alto, as colunas nas laterais e o nome é o mesmo, é Salão dos Passos Perdidos. Então, na verdade, é um nome comum a hall de circulação em prédios públicos, tanto na Europa quanto aqui na América do Sul também. Existem outros salões com esse nome. Sensacional. O escritório do Ramos de Azevedo é responsável por fazer outros projetos icônicos de São Paulo, como a Pinacoteca, que era a antiga escola, o Liceu de Artes e Ofício, era também o Teatro Municipal, também é uma obra, a arquitetura é muito semelhante, né? Exato. Muito emblemática. Se você olha, você fala, opa, tem algo igual ali. Exatamente. Agora eu queria saber de você o seguinte, esse espaço do júri aqui, as atividades que eram realizadas foram passadas para outras salas. Exatamente. Então, hoje em dia, no Palácio da Justiça, nós temos julgamentos de 2º grau acontecendo. É a 2ª instância do tribunal. Então, como os julgamentos de júri eles são primeira instância, eles estão em outro prédio aqui do tribunal, né, da instituição. Todas as varas de júri ficam concentradas lá no Complexo Criminal da Barra Funda. Hoje, então, só 2ª instância aqui. Exatamente. 2ª instância funciona aqui no Palácio da Justiça. Nós temos 21 salas de julgamento utilizadas até os dias de hoje para esse fim.
Aqui também ficam diversos setores administrativos da Corte e a nossa cúpula, né, o nosso Conselho Superior da Magistratura. Então, os gabinetes dos 7 desembargadores de cúpula, que é o nosso presidente, vice-presidente, corregedor-geral da Justiça, o decano, que é o desembargador mais antigo na carreira, e os 3 presidentes de seção de Direito Público, Criminal e Privado. Esses 7 ficam aqui no Palácio. Os demais desembargadores ficam em outro local? Exato. Os demais desembargadores ficam em outros prédios aqui no entorno do Palácio da Justiça. Esses desembargadores se deslocam aqui ao Palácio nas sessões de julgamento. Quantos funcionários atuam aqui atualmente? No Palácio da Justiça, Isso. acredito que cerca de uns 300 funcionários, talvez. No período pré-pandemia, a gente tinha um registro de uns 600 funcionários aqui, mas como muito do trabalho acontece virtualmente hoje em dia, né, a Corte se modernizou num período recorde, então a gente tem um número menor de pessoas trabalhando efetivamente aqui no Palácio hoje em dia. Juliana, vamos continuar caminhando aqui pelo Palácio? Vamos conhecer outros locais? Vamos lá. Por favor. Agora nós viemos para a antiga biblioteca do Palácio da Justiça, cercado por nomes que compõem a história do judiciário brasileiro e também do judiciário aqui de São Paulo. Campos Sales, Xavier de Toledo, todos esses figuram entre nós aqui nessa sala icônica, não é? Antes de fazer a pergunta para você, eu queria que você me dissesse de modo pessoal como que é trabalhar num local que tem tanta história, né? Você é do Rio, mas está aqui em São Paulo agora. Como é que é para você esse sentimento? Eu acho que é um orgulho trabalhar aqui na sede do Poder Judiciário. É um prédio lindíssimo. Eu trabalho especificamente com as visitas monitoradas ao prédio. Então, a gente presta muita atenção a esses detalhes arquitetônicos, decorativos. A gente estuda muito sobre, né, tanto a instituição quanto a história da própria construção aqui do Palácio da Justiça. E o legal de interagir com as pessoas que vêm visitar é que a gente está sempre observando aspectos novos que são trazidos à luz por essas pessoas de fora, né? Porque às vezes a gente já fica com um olhar um pouco viciado, mas essas pessoas estão sempre apontando uma nova coisa que a gente não tinha reparado e a gente vai lá e faz uma pesquisa nova em cima. Então é muito legal, eu acho lindíssimo trabalhar aqui nesse prédio. E tem um trabalho de preservação por parte do tribunal, por todos os quesitos históricos, né? Exatamente. Então, o prédio ele já passou por uma série de restauros, né? Foram dadas atenção a diversas salas que estavam precisando. Essa aqui onde nós estamos, Hugo, é uma dessas salas que já passou por um processo de restauro. Ela vai ficar fechada de 2007 até o ano de 2015. Então, por 8 anos, ela fica fechada para esse processo específico, que é muito trabalhoso, muito detalhado, minucioso, exatamente, feito por um escritório especializado nesse tipo de restauro. E as pinturas são todas muito perfeitas, não é? Exatamente. Isso chama a atenção de quem vem aqui, porque é algo que dificilmente se encontra nos prédios atuais. Exatamente. Ou, obviamente, nas residências. O que você pode nos dizer mais sobre esse espaço? Essa sala é inaugurada no ano de 1934. A gente consegue observar esse ano nas paredes, em algarismos romanos, em todas elas. Então, os artistas deixaram gravados esse ano aqui. E ela tem várias funções ao longo da história do Palácio da Justiça, né? Então, a princípio, ela abriga nossas câmaras comerciais. A partir da década de 60, ela vira um segundo tribunal do júri. A gente conheceu o espaço do primeiro tribunal do júri. E aí, já na década de 80, ela passa a funcionar como uma sala de consultas da Biblioteca do Tribunal de Justiça, que é a segunda biblioteca de maior prestígio jurídico no nosso país, né? Então, uma biblioteca aí bastante relevante. Na época tinha 150 mil volumes, hoje em dia está em outro prédio do tribunal com mais de 260 mil volumes aí aberto. Foi reinaugurado no final do ano passado, inclusive, e está aberto à população geral mediante agendamento, né? Então, depois disso, essa sala fica fechada para esse processo de restauro que comentamos e depois, em 2015, ela reabre como uma sala histórica e vem para cá essa exposição permanente que a gente pode observar nos dias de hoje. Ô Juliana, você falou de números muito significativos, né, de volumes e também do movimento. Eu queria que você nos dissesse os números do tribunal, né? Desembargadores, número de processos,
de prédios que compõem essa estrutura que muita gente não sabe. O Tribunal de Justiça de São Paulo é um dos maiores do mundo, não é? Exato. O registro que a gente tem, Hugo, é de que é o maior do mundo, inclusive. Então, essa é a sede do maior tribunal do mundo, né? Nós temos, em novembro de 2024, nós tínhamos tramitando aqui na Corte mais de 18 milhões de processos, um número muito expressivo, né? Então, para decidir todos esses processos, nós temos aqui na estrutura do TJSP mais de 2.600 magistrados, sendo desses especificamente 360 desembargadores, né? Os magistrados que julgam aqui na nossa segunda instância da Corte. E de servidores, um pouco mais de 40 mil servidores espalhados aí por todo o estado de São Paulo, auxiliando esses magistrados na condução desses processos. E você nos falou sobre outros prédios visitáveis. Também existe um museu, que também compõe o acervo histórico do tribunal. Como faz para conhecer? O que se encontra nesse museu? Ah, legal. Então, o museu tem um acervo bastante significativo aqui da Corte. São vários núcleos de exposições diferentes que vale muito a pena conhecer. Ele também está aberto à visitação de 1 da tarde às 5, né, em dias de semana. Tanto o Palácio da Justiça quanto o Museu do Tribunal são abertos alguns finais de semana no ano para visitação também. Então, vale a pena acompanhar as redes sociais do Tribunal, que é onde a gente divulga esses eventos de final de semana. No site do Tribunal de Justiça tem uma seção lá institucional, Visitas Monitoradas, que tem mais informações sobre como agendar visitas, tanto aqui no Palácio da Justiça quanto lá no museu. Perfeito, então. Agora eu vou pedir para você, para a gente ir para outro espaço, continuar falando sobre essa história do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Essa eu acho que é uma das salas mais emblemáticas, mais significativas, mais bonitas aqui do TJ, que é a plenária. Ela tem um nome regimental, que a Juliana vai nos contar. Como é que é o nome regimental dessa sala e o porquê, qual é a utilidade dela? Legal. Então, o nome regimental da sala é Sala Ministro Manuel da Costa Manso. Costa Manso foi presidente do Tribunal de Justiça durante a Revolução Constitucionalista de 32, que é um movimento muito caro aqui para a Corte por conta da demanda aqui de São Paulo do retorno da ordem constitucional, né, nessa época. Hoje em dia, esse espaço é utilizado como uma sala de sessão de julgamento, né, também para alguns outros eventos do tribunal, mas em especial para essas sessões de julgamento do órgão especial, né? O órgão especial é um órgão de cúpula aqui do tribunal também. São 25 desembargadores que decidem alguns temas específicos, tanto administrativos quanto judiciais de relevância para a nossa sociedade. Sensacional. E essa sala, assim como todas as outras, existem móveis em madeira, né? São coisas muito visivelmente distintas da nossa realidade. Fala um pouco sobre isso. Exato. Então, o mobiliário de todo o Palácio da Justiça foi confeccionado pelo Liceu de Artes e Ofícios, né? A Escola de Artes aqui de São Paulo, do qual, inclusive, o Ramos de Azevedo era o diretor, né? Então, ele é em madeira de lei brasileira, jacarandá, mobiliário todo original aqui no prédio. Nas cadeiras, nós temos também um trabalho nos encostos em couro, em alto relevo no couro, né? Na verdade, belíssimo. Aqui também vale o destaque dos vitrais do Palácio da Justiça, que também é uma casa, um ateliê que muito colaborava com o escritório do Ramos, que é a Casa Conrado, né? Então a Casa Conrado assina todos os vitrais aqui do prédio e o trabalho em madeira e também em bronze é do Liceu de Artes e Ofícios. Maravilha. E a gente observa aqui na plenária, eu acho que talvez de modo mais acentuado, os detalhes, né? Muitos detalhes na arquitetura, muitos detalhes nas luminárias, nos assentos, tudo isso fica muito visível aqui, como vocês podem observar. Juliana, o que você pode destacar para nós desse espaço que é tão caro para nós, que somos admiradores dessa arte, e para você que faz esse trabalho explicando diariamente para as pessoas que visitam aqui?
Eu acho que o grande destaque fica por conta dessas pinturas nas paredes. A gente consegue ver que o fundo dessas pinturas é coberto com pó de ouro e por isso ele reluz, né? É um trabalho belíssimo. A gente tem uma composição específica de imagens, Hugo, que vai se repetir por toda a sala, que são as duas águias, cada águia olhando para um lado, o feixe de varas no centro, o leão e as folhagens de café, né? O café que a gente vai encontrar por todo o prédio, porque é uma homenagem aos barões do café que financiaram aqui as obras do Palácio da Justiça através do pagamento das taxas judiciárias à época. Então a gente tem vários simbolismos aqui no prédio, né? As águias, por exemplo, representando a inteligência, duas águias representando a nossa justiça estadual com as duas instâncias, cada águia olha para um lado falando da imparcialidade da justiça, o feixe de varas que é um símbolo, a vara, um símbolo de autoridade judicial, o feixe de varas, né, o conjunto dessas varas, porque estamos aqui num órgão colegiado, como é o órgão especial, leão representando a força da justiça, a resiliência, a capacidade de enfrentamento e as folhagens do café, como a gente comentou. Esse conjunto de imagens, Hugo, a gente vai ver em outros espaços aqui da sala. A gente vai conseguir reparar, por exemplo, na parte superior de todos os lustres, e aí acho que fica até mais fácil de visualizar nesse lustre aqui, que fica inclusive acima da cadeira do nosso presidente, né, lá na parte de cima em bronze, a gente consegue ver essas imagens e também na sanca da sala, né? Você falava dos detalhes, na sanca da sala a gente também percebe essas águias, feixe de varas, leão e folhagens de café aqui na plenária. Sensacional, Juliana. E aí, tudo isso muito acessível, a gente começou essa entrevista falando sobre a acessibilidade, né? Você está aqui justamente para apresentar à população isso. E na entrevista que eu fiz no Frente a Frente com o presidente, ele também exaltou o espaço é aberto e as pessoas podem conhecer. Exatamente. Estão todos muito convidados. Muito bem. Muito obrigada a você que caminhou por esse espaço maravilhoso. E agora o Conexões tem uma conversa especial ainda no Palácio da Justiça com alguém que neste momento conduz e preside o maior tribunal de justiça do mundo. E para nos receber no Conexões Rede Vida, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Fernando Antônio Torres Garcia, que mais uma vez abre as portas dessa casa para a Rede Vida, agora no Conexões Rede Vida. Presidente, muito obrigado, viu? Sempre às ordens, Hugo. Eu quero confessar ao senhor e aos nossos telespectadores que após a nossa entrevista do Frente a Frente, o senhor fez um convite para que a gente fizesse uma matéria mostrando o Tribunal de Justiça. Exato. Foi daí que eu fiz a proposta para a diretoria da emissora para criarmos um novo programa e o Conexões Rede Vida parte, então, daquela ideia. Muito obrigado por o senhor ter feito isso. Eu que fico feliz porque o Palácio da Justiça não é um prédio do Poder Judiciário, é um prédio de todo paulista, todo paulistano, todo brasileiro de São Paulo. É uma obra-prima de Ramos de Azevedo, como vocês estão mostrando a toda a sua audiência. Então, nós estaremos sempre de portas abertas para receber não só a Rede Vida, mas todo cidadão, toda cidadã que quiser conhecer, reputo eu, um dos prédios mais bonitos do Judiciário do Brasil. Dá até gosto de trabalhar, né, presidente? Nós trabalhamos num verdadeiro museu, veja a beleza desse gabinete. Nós somos muito bem ciceroneados pela equipe que faz as visitas guiadas e eu tenho certeza que o público de casa sentiu um pouco daquilo que vocês passam por aqui. Eu queria aproveitar essa oportunidade e trazer um tema que me pareceu muito favorável ao senhor no momento do Frente a Frente, que é a questão da modernização do sistema, né? Um novo sistema e que entra em vigor agora em março. No dia 31 de março, o Tribunal de Justiça de São Paulo começa a mudar o seu sistema informatizado. Saímos de um sistema que já trabalhamos com ele há algum tempo para um novo sistema, chamado EPROC. É um sistema muito mais moderno, muito mais ágil, muito mais intuitivo, que vai atender muito bem não só ao Judiciário, mas ao Ministério Público, à Advocacia Pública e a todos os advogados que acorrem à procura do Poder Judiciário de São Paulo. Presidente, o senhor está no período de mandato, posteriormente há uma troca, né, consecutiva da presidência, mas eu queria que o senhor nos dissesse
como foi a experiência até agora e o que o senhor quer deixar de legado? Até agora a experiência tem sido muito boa, muito sacrifício, porque administrar 40 mil servidores, 2.100 juízes, 750 prédios, não é fácil, mas são 320 comarcas em todo o estado de São Paulo. Mas é muito gratificante quando nós conseguimos deixar alguma coisa. Então, estamos procurando melhorar a vida do nosso servidor, estamos procurando dia a dia, eu e toda a minha equipe de juízes assessores, propiciar ao brasileiro de São Paulo, como eu sempre digo, uma prestação jurisdicional célere, eficiente e de qualidade. Aquele que procura o Poder Judiciário tem que ter uma resposta pronta, imediata e muito bem dada. Esse é o grande legado que todo presidente do tribunal quer deixar quando quando termina a sua gestão, que a minha terminará em 31 de dezembro deste ano. Muito bem, então dá para contar com o Judiciário de São Paulo? Muito, contem sempre com o Judiciário de São Paulo. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez aqui por o senhor ter disposto um pouco desse minuto do seu tempo para conversar conosco e agradecer mais uma vez por ter nos dado essa ideia, viu? É sempre um grande prazer poder falar em nome do Poder Judiciário e, sobretudo, mostrar o Poder Judiciário de São Paulo. Perfeito, presidente. Muito obrigado. Obrigado, viu? Hugo. Obrigado. Obrigado. Bom, depois de ter feito esse tour pelo Palácio da Justiça de São Paulo, eu quero agradecer a participação de vocês em mais um programa Conexões Rede Vida. Lembrando que você pode conferir esse e outros programas no youtube.com/Rede Vida Informação. Eu espero vocês semana que vem em mais um programa. Fiquem com Deus e até semana que vem.